Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez para falar com você um pouquinho a respeito da palavra do Senhor, sempre com o objetivo de te alertar, de te avisar e também com o desejo de te levar a Cristo, se caso ainda não seja um salvo. Para você que é salvo, faz parte do rebanho de Deus aqui na terra, do Senhor Jesus e da sua igreja, logicamente, estamos aqui dando um grito de alerta quanto a um assunto que é muito atual. Estamos falando sobre os falsos profetas. É claro que neste mundo que vivemos, nesse momento que vivemos, nesse cenário que vivemos, o palco está pronto, está preparado para a entrada do anticristo. Porém, é claro que, como disse Paulo, esse anticristo ele é precedido pelos falsos profetas. E os falsos profetas hão de atuarem até o último instante. Quando Satanás for preso, a besta será lançada juntamente com o falso profeta no lago de fogo e assim por diante. Então é um personagem que sempre vai estar muito atuante nesta época, tá bom? É um personagem que sempre vai estar apresentando-se nesse tempo de muita confusão, nesse tempo de muita instabilidade, nesse tempo de muita fragilidade humana. Ora, ele aproveita as oportunidades que tem e a brecha que nós damos para que ele se apresente. Agora, o grande problema é como a gente identificar um falso profeta. Querido irmão e amigo, eu tenho para mim que nós, pastores, que somos responsabilizados na pregação do Evangelho, fomos colocados neste mundo por Jesus e por Deus como atalaias de Deus, aquele que ouve de Deus através da Bíblia e dá aviso ao povo. Nós temos a Bíblia Sagrada como fonte de informação sobre esses assuntos. É claro que você, como receptor, que está recebendo as informações, nós estamos aqui trazendo a informação da palavra de Deus, trazendo as melhores informações nesse tempo de tanta periculosidade, num tempo que é muito assim apropriado para a aparição de falsos profetas. Então a nossa responsabilidade sempre é de estar aqui firme, anunciando, de acordo com a palavra de Deus, o anúncio que ele deixou para que dessemos ao povo de Deus e ao mundo. É óbvio que você vai ouvir algumas expressões tais como: é porque eles são radicais. Sabe que eu até gosto muito da palavra radical, embora na prática eu não seja, nem um servo do Senhor deve ser radical, mas a palavra em si significa raiz. Portanto, aquele que é radical significa que ele tem raiz, ele está firmado, ele está alicerçado. Jesus, falando sobre isto, em Mateus capítulo 7, ele contou aquela história dos dois homens que construíram duas casas. Um construiu a sua casa sobre a rocha, o outro sobre a areia. De repente, os vendavais vieram, as enxurradas vieram, bateram com ímpeto contra aquela casa, e a que estava edificada sobre a rocha não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A que estava edificada sobre a areia, disse ele, caiu. E foi grande a sua ruína, porque caiu, estava edificada sobre areia, portanto não tinha raiz. Ele falou sobre a semente que caiu entre pedregais, aquela semente que foi jogada, caiu entre pedras e ela nasceu até de um certo modo rapidamente, mas ela não permaneceu porque não tinha raiz. Portanto, essa palavra radical, vamos aqui mudar para conservadores, para aqueles que conservam as tradições bíblicas como elas foram passadas a nós. Nós não somos reformados, nós não somos reformadores, nós temos a palavra de Deus como princípio, seguimos a palavra de Deus como princípio, portanto nós temos uma base sólida. Os ventos batem, as enxurradas vêm contra, mas ficamos firmes, porque estamos alicerçados sobre a rocha que é a palavra de Deus. E é nessa consciência que temos e somos, é que estamos aqui tomando a ousadia de trazer para você sobre este assunto que é tão polêmico, porém um assunto tão atual.
Como se identificar um falso profeta? Bem, eu quero ler para você um texto, um versículo apenas que está na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1. João escreveu assim: Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então João deixa muito claro que os falsos profetas têm se proliferado, eles têm se levantado, e ele diz que muitos, eles saem em multidão, com alguns objetivos. Como é que se identifica um falso profeta entre tantos pregadores da palavra de Deus? Profeta é aquele que dá o recado de Deus. E obviamente temos que entender que todos eles ostentam o direito de estar trazendo o recado de Deus, até aqueles que dizem: olha, estou aqui como embaixador do reino, trazendo a palavra de Deus, trazendo o recado de Deus para vocês, sou embaixador de Deus. Dá para você identificar? Dá. Como? Pelas suas características. Característica é exatamente aqueles sinais visíveis pelos quais você identifica alguma coisa ou alguém. Vou dar um exemplo. Jesus, quando ele ressuscitou, apresentou aos seus discípulos. E os seus discípulos, alguns deles, não acreditaram que ele havia ressuscitado. Ele, o chamando para perto de si, disse: olha, coloca aqui a sua mão na minha mão, coloca a sua mão no meu lado, veja, convença-se que sou eu. Sabe por quê? Ele sentiu o buraco dos cravos e sentiu a abertura da lança. Então Jesus Cristo se identificou pelas características que trazia do seu próprio corpo. Paulo, por sua vez, ele disse aos Gálatas: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo, as chicotadas que ele recebeu dos seus inimigos na batalha do Evangelho, a prisão pela qual ele passou várias vezes. Então aquilo fez sinais em Paulo que o tempo não podia apagar. E ele dizia: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo em meu próprio corpo. Paulo e Jesus identificados pelas suas características, pelas marcas, pelas cicatrizes que traziam no seu próprio corpo. Quais são as características do falso profeta? Bem, ele é uma personificação e incorporação do diabo. O falso profeta, vou repetir, é bom que você guarde isto, é uma personificação e uma incorporação do diabo. Como assim? É aquela pessoa que representa um princípio e uma ideia. Geralmente o falso profeta, ele traz um princípio e traz uma ideia. E nós vamos ver isto no decorrer da nossa mensagem. Por favor, pega a sua Bíblia, depois confira as referências daquilo que nós estamos falando aqui, para você não pensar que estamos aqui trazendo uma pressão sobre você a respeito desse assunto sem nenhuma base bíblica. Não, já disse que o meu grande defeito é nunca pregar aquilo que eu não posso provar através da Bíblia Sagrada. Esse é um compromisso que Deus me deu e eu quero honrar esse compromisso, mesmo porque eu entendo que eu estou aqui salvando vidas. E o médico, para salvar vidas, ele tem que usar os seus conhecimentos medicinais, nunca transgredir o conhecimento que ele recebeu na sua responsabilidade de tratar de vidas. Estamos aqui restaurando vidas, salvando vidas através da pregação do Evangelho. Portanto, quero ser muito contundente nesse sentido. Sempre que eu pregar, vou sempre mostrar para você a minha tese na Bíblia Sagrada, nunca uma ideia própria, mas a ideia e o princípio da palavra de Deus. Portanto, querido, essa personificação e incorporação do diabo, que é o profeta, ou seja, o falso profeta, sempre vai trabalhar com um princípio e uma ideia. Depois você leia 2 Coríntios capítulo 4, versos 14 e 15, repetindo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versos 14 e 15, ele diz, Paulo disse: o próprio Satanás se transfigura, quer dizer, ele se personifica, ele se incorpora em anjo de luz. Os seus ministros são seus mensageiros, ele tem os seus mensageiros, aqueles com quem
nós temos contato praticamente todos os dias. Ele diz: os seus ministros se transformam, se transfiguram, se personificam também em ministro da justiça. É muito difícil isso aqui, isso é muito pesado. Paulo estava trazendo para nós algo tão claro que não podia ser mais claro do que isto. Era como que ele dando um grito de alerta ao povo de Deus: tome cuidado com esse personagem. Foi assim que Satanás se apresentou no Jardim do Éden. Ele se personificou e se incorporou em uma serpente para se apresentar a Eva, e ele conseguiu enganar Eva. A Bíblia diz que Eva foi enganada. Essa é outra arma dele, é outro objetivo. Aliás, é o objetivo dele, é sempre enganar, porque ele se transveste, ele se personifica e se incorpora em outro personagem com o objetivo de confundir, de causar uma confusão, e aí ele acaba enganando. É isso que aconteceu no Jardim do Éden. Olha o princípio que ele usou. Eu disse que ele sempre vai usar o princípio e a ideia. Ele usou o princípio naquele momento para Eva. Qual é o princípio? A palavra de Deus, é lógico. Ele disse: é assim que Deus disse. Deus havia afirmado algo para Eva. Ele simplesmente chega e repete para Eva aquilo que Deus tinha dito como princípio. Querido, o diabo sempre vai te apresentar através do falso profeta com princípios bíblicos, com mensagens maravilhosas. Ele vai lhe apresentar sempre com palavras bonitas, com palavras agradáveis, palavras que agradam ao seu ouvido. Só que por trás de tudo isso, ele já está então formando uma ideia para poder te prender, para poder te enganar. Olha aqui, na verdade, depois que ele usa o princípio, ele vai usar a ideia. Quer dizer, aí ele vai dizer o seguinte: certamente não morrerás. Agora ele desfaz totalmente o que Deus havia dito. Deus diz: certamente morrerás. Ele diz: certamente não morrerás. Ele usa mais uma vez o princípio, que é a afirmativa da palavra de Deus, certamente, mas ele vai usar a afirmativa de negação para distorcer a palavra de Deus. Certamente não morrerás. Você está acostumado de ouvir pregadores, de até ministros travestidos de pregador do Evangelho dizer: tem nada com isso, sabe, Deus resolve, Deus sabe tudo, Deus sabe o seu coração, Deus sabe que você é fraco, Deus sabe que no final das contas tudo vai dar certo. Cuidado, o diabo pode estar falando ao seu ouvido com voz humana, voz suave, como ele apareceu no Jardim do Éden falando a Eva. Então ele agora usa a ideia, querido, interessante. Ele usa a ideia para desfazer a palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus. Certamente não morrerás. Ideia é uma representação mental. Ele agora parte para a mente. É o campo de atuação e de batalha de Satanás, é a mente. Ele agora omite, ou seja, ele agora emite uma opinião. Opinião é o modo de pensar e de ver. Ele agora tenta mudar o seu pensamento e a sua maneira de ver as coisas. E na verdade a Bíblia diz que depois que Satanás ele trouxe o pensamento e o princípio e a ideia, ele olhou e viu que a árvore era boa e agradável aos olhos, e a sua semente era boa, o fruto era bom para dar entendimento, gostoso. Ela não havia comido. Por que tudo isso? Você está vendo a tática de Satanás para enganar uma pessoa, utilizando do princípio que é a palavra de Deus, mas trazendo uma ideia distorcida para te desviar, porque o objetivo do diabo sempre é desviar você de Deus. O objetivo de Jesus ao mundo era reconciliar o mundo com Deus, mas o objetivo do diabo é sempre te separar de Deus, e ele conseguiu isso na vida de Adão. Ele separou-nos de Deus através do pecado de Adão. Esse é o objetivo dele, com as suas artimanhas. Portanto, ele usa tudo isso, o falso profeta, para fazer todo esse trabalho em relação à humanidade. O que é que o princípio pode fazer numa pessoa? No sentido do falso profeta. No caso do falso profeta, o princípio tem o objetivo de cegar a mente.
Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, depois leia, por favor, na sua Bíblia, ele diz o seguinte: o Deus desse século cegou o entendimento. Quando ele usa o Deus, ele está usando com D minúsculo. Ele está dizendo Satanás, o atuante poderoso travestido. Ele cegou a mente dos descrentes, ele cegou a mente dos incrédulos. Para quê? Para que a luz do Evangelho não resplandeça, para que eles não reconheçam a necessidade e volte-se para Jesus e seja salvo. Daí a dificuldade que temos muitas vezes para convencer o descrente quanto à verdade da palavra de Deus. E quando essa pessoa se convence do seu pecado, convence da justiça e do juízo, que é o trabalho do Espírito Santo, ela sente-se aliviada. Como eu estava cega! Quantos anos andando cegamente sem perceber, porque o diabo havia mantido em cativeiro a sua mente. Paulo disse que o homem sem Deus, ele é entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há no seu entendimento. Ele não entende as coisas de Deus porque para ele as coisas de Deus parecem loucura. Então esse é o objetivo de Satanás: obscurecer a tua e a minha mente, cegar a nossa mente para não entender a verdade da palavra de Deus. Agora ele lança a ideia. Qual é a função da ideia sempre usada por Satanás? Mudar o pensamento. É interessante isso aqui. Ele agora quer tentar mudar realmente o teu pensamento. Essa, querido, é o princípio bíblico para a salvação de um pecador. João Batista, o primeiro pregador da era cristã, ele pregou, está registrado em Mateus capítulo 3, que a primeira mensagem que foi pregada no globo terrestre por um batista, João, foi: arrependei-vos, mude os seus pensamentos. Ele estava trazendo um princípio. Depois que ele mostrou a verdade da palavra de Deus, ele chamava o povo a um arrependimento. Era um chamamento ao arrependimento, mudança de ideia, mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de propósito. O diabo sabe disso. Ele é um macaco de imitação. Ele não sabe praticamente fazer absolutamente nada. A única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo é a mentira. No mais, ele realmente é um travestido. E ele se apresenta a nós através do falso profeta ou dos falsos profetas, que são os seus ministros, transformados e transfigurados, personificados e incorporados em ministros da justiça. Então, nesse momento, a palavra de Deus diz que ele está tentando mudar a mente da pessoa através de incutir ali um princípio e uma ideia. Esse mesmo princípio foi usado por Pedro quando pregava para uma multidão em Jerusalém. De repente, quando ele prega, que ele apresenta o princípio, a multidão se converte. 3.000 almas se levantam entre a multidão e agora pede a Pedro que ele explique o que deveria fazer. Precisava uma ideia. A ideia é aquilo que dá rumo, que dá sentido à vida. Então Pedro, foi muito fácil para Pedro trazer a ideia: arrependei-vos. Ele lança o princípio mais uma vez. Dentro do princípio, a ideia de que a pessoa que se converte recebe perdão dos seus pecados. Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, olha que Satanás sempre ele está transvestido, ele está sempre personificado e muito assim, aparentemente identificado com os princípios e as ideias da palavra de Deus. Por isso eu digo, nós estamos lidando com um personagem perigoso, de alta periculosidade, mas estamos aqui identificando através da luz da Bíblia esse personagem. Qual é a sua arma poderosa? A mentira. João capítulo 8, verso 44 diz Jesus: o diabo é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade, ele é pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio. Então ele usa sempre a mentira para lançar o princípio e lançar a ideia. Ele usa sempre a Bíblia. É interessante, queridos, ele sempre usa a Bíblia como fachada. Interessante, como amuleto.
porque ele sabe que você confia na palavra, ele sabe que você acredita na palavra, ele sabe que nós sabemos também que a palavra de Deus é a verdade. Então ele vai sempre usar a palavra de Deus, a Bíblia, como fachada, o princípio e a ideia para mudar o pensamento, certo? Ele sempre vai estar trabalhando com o princípio e com a ideia para mudar o pensamento, mas sempre usando a palavra de Deus. É assim que aconteceu em Mateus capítulo 4. Jesus estava no deserto e no momento quando Satanás apresenta-se a ele disse para Jesus: olha, lança-te daí abaixo, que ele estava nesse momento no pináculo do templo, lança-te daí abaixo. Ele vai dizer, vai lançar o princípio, porque está escrito a teu respeito, ele dará ordem aos seus anjos e ele te susterão nas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Está vendo? Ele lança o princípio, ao mesmo tempo o princípio gera uma ideia que pode ser mirabolante, e Jesus podia fazer isso sem dúvida, e iria se cumprir isso na vida de Jesus. Porém, se Jesus fizesse aquilo, simplesmente estava dando aval à palavra do diabo e não à palavra de Deus. Você está vendo como o diabo ele é astuto, e ele usa, mais uma vez eu digo, os seus ministros, os falsos profetas, para tentar te enganar. Ele estava usando naquele momento Salmos 91, versículo 11 e 12, que talvez poucas pessoas saibam, mas ele sabia que aquilo estava escrito no Velho Testamento a respeito de Jesus. Então, observa que ele é muito perigoso. Só que nesse momento, descobrimos também uma outra tática de Satanás e um outro ponto fraco dele. Ele usa textos sem contexto. Quando você estiver diante de um pregador, de um professor da Bíblia, observe se os textos têm uma linha de pensamento que se concordam. Paulo disse que a Bíblia se compreende pela própria Bíblia, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Eu nunca posso fugir da Bíblia, eu nunca posso trazer a minha mente para a Bíblia, mas sempre trazer a Bíblia para moldar a minha mente. Então, o texto sem pretexto, ou aliás, me desculpe, o texto sem contexto é pretexto para heresia. Aí você descobre no momento que o falso profeta está usando de artimanha para te enganar, porém usando o princípio que é a palavra de Deus. O momento de abordagem do falso inimigo, qual é? Ou seja, do falso profeta, qual é? O momento de abordagem dele geralmente é no momento de fragilidade. E eu acredito, e você também, eu creio, concorda comigo, que este é o momento de grande fragilidade. O mundo está fragilizado, as nações estão fragilizadas, os povos estão fragilizados, famílias fragilizadas, pessoas fragilizadas, todo mundo fragilizado, os poderes estão abalados, certo? Por causa do poder de um vírus invisível. Na verdade, existe uma instabilidade até governamental nesse sentido, cumprindo a palavra de Deus. Por isso eu repito, estamos dentro de uma perspectiva bíblica, e é nesse cenário que o anticristo vai entrar. É nesse momento que o anticristo vai se aproximar, mas ele primeiro vai ser apresentado ou representado pelos seus emissários, os falsos profetas. E João disse, eles já se levantaram, e são muitos que se levantaram, e eles estão no mundo. Portanto, querido, no momento de fragilidade, ele aparece. Não esquecendo uma coisa interessante, que a Bíblia diz que ele é um passarinheiro. Tá bom? Ele é um passarinheiro, ele é um predador. Como predador, obviamente ele sabe a espécie que ele quer. Ele define a isca, a ração, para apanhar o pássaro, ou o peixe, ou o animal que ele queira pegar. Não é assim? O inimigo, ele realmente é muito esperto nesse sentido. Ele sabe as suas tendências. Ele sabe o que eu mais gosto. Ele não vai te tentar em área que você não gosta. Não. Se você é muito tendente ao adultério, é aí que ele vai abrir porta para você cair no adultério. Se você gosta de mentira, ele vai abrir uma porta grande, facilidade para você mentir ainda mais. Então ele é muito especialista nessas áreas. Tome muito cuidado. Ele é um passarinheiro
ele é realmente um predador. Você já viu no mundo animal? Normalmente o leão apanha com muita facilidade aquele animalzinho mais fraco, novo, recém-nascido, ou aquele que é muito velho ou está doente e fica para trás, lá, como se diz, no coice do rebanho. É aquele que é uma presa fácil para o inimigo, para o predador. Querido, eu não sei a quem você está ouvindo, de quem você está ouvindo a palavra de Deus. Você pode ser uma presa difícil para Satanás, mas pode ser uma presa muito fácil, dependendo do princípio que você firmou a sua vida cristã, dependendo de como você está se conduzindo biblicamente neste mundo, como salvo, como cristão. Agora, querido, nós queremos vermos uma outra coisa interessante. Falando sobre fragilidade, foi exatamente naquele momento de fragilidade que ele apareceu no jardim do Éden. Eva estava sozinha, estava sem a presença do esposo de Adão. Então a Bíblia chama a mulher denomina a mulher de parte mais fraca. Eva, como parte mais fraca, logicamente ela estava no momento de fragilidade, porque Adão não estava ali e ela facilmente foi enganada. Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Ele estava fisicamente fragilizado. Momento oportuno para a aproximação da serpente, de Satanás. O falso profeta, ele está procurando o momento de fragilidade, de descuido. Por isso, querido, o apóstolo Pedro diz: ficai vigilante. O diabo, o vosso adversário, está em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O objetivo de Satanás é tríplice. João 10, verso 10, a parte A do verso, Jesus Cristo disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele usa todas essas artimanhas para te roubar, para furtivamente tirar de você a liberdade que temos em Cristo. É isso que Paulo disse aos Efésios, que furtivamente surgiu alguém que estava roubando a liberdade que eles tinham em Cristo. Paulo, quando fez aquela reunião com os pastores de Éfeso, lá em Jerusalém, ele disse: olha, a partir de agora, da minha ausência, vai surgir lobos devoradores. Do meio de vocês vai levantar pessoas que falarão coisas perversas e que não pouparão o rebanho. Ele estava dando um aviso para nós que nesse tempo iria surgir realmente falsos profetas, especialmente no momento de fragilidade. Olha, um crente fraco, doutrinariamente falando, é uma presa fácil para Satanás. Fácil para Satanás. Fácil para o profeta, ou seja, o falso profeta. Então, queridos, Jesus Cristo é o contrário. O mesmo versículo de João 10, versículo 10, a segunda parte do verso, ele diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu querido irmão, meu querido amigo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui, como disse Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 da sua segunda carta, estou aqui rogando em nome do Senhor Jesus, como se Deus estivesse falando por mim. Tome cuidado, esse tempo é um tempo perigoso. Não acredite em qualquer pessoa que use a palavra para pregá-la. Não acredite em qualquer mensageiro do Evangelho. Examine se o Espírito é de Deus. Talvez você esteja com uma pergunta crucial na sua mente nesse momento. Pastor, eu entendi realmente, mas uma coisa eu quero saber: o que fazer para me livrar do falso profeta? Nós vamos trazer na próxima mensagem este assunto à luz da Bíblia, uma receita de Deus, como se livrar do falso profeta. Muito obrigado, meu querido. Assine o canal, dê um like e você vai receber automaticamente
todas as mensagens que estamos aqui pregando e postando por esse canal. Você vai ser muito abençoado, não tenho dúvida. Se bem que talvez no momento você até se sinta chocado, mas a palavra de Deus é assim. Ela é a espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é o martelo que esmiuça, mas é também o fogo que queima para purificar a nossa alma, a nossa consciência. Eu espero que no final dessas lições, dessas meditações, você esteja aí firme, construída a sua casa sobre a rocha. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima, se Deus nos permitir.